Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então vamos dar início com a mensagem preparada pelo nosso Deus para a nossa libertação, transformação, edificação, purificação, santificação, para nos abençoar nessa noite. Senhor, nos abençoa, Pai, com essa porção das Sagradas Escrituras, nos ensinando, meu Deus, o caminho em que nós devemos andar, nos ensinando uma nova maneira de viver segundo a sua vontade, segundo os seus decretos, segundo os seus mandamentos, para a glória do teu nome, Senhor. Fala conosco de forma gloriosa, poderosa, santa, como só o Senhor pode fazer, no meio da ação e do poder do teu Espírito. Venha sobre nós com o teu Espírito, manifesta a tua glória, manifesta a tua presença entre nós, sobre nós, ó Deus, e através de nós, em nome de Jesus, para a glória do teu nome, nós te pedimos e agradecemos. Amém e graças a Deus. Então vamos dar início com a leitura no Evangelho segundo Lucas, no capítulo 2, capítulo de número 2, segundo capítulo do Evangelho segundo Lucas, São Lucas, o médico amado. Vamos ler aqui os versos 40, 42, 46 e 47. Nos diz assim a palavra do nosso Deus. Lucas 2, 40, 42, 46 e 47. E o menino crescia e se fortalecia, tornando-se pleno em sabedoria, e a graça de Deus permanecia sobre ele. Assim sendo, no ano em que ele completou 12 anos de idade, eles subiram à festa de acordo com a tradição. Agora 46 e 47. Após 3 dias o acharam no templo, sentado na companhia dos mestres, ouvindo-os e propondo-lhes questões, ou fazendo perguntas. Todos os que o ouviam ficavam maravilhados com a sua capacidade intelectual e com a maneira como comunicava suas conclusões. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. O Senhor Jesus, então, aos 12 anos, como nós sabemos por esse relato que está registrado nesse capítulo, final do capítulo 2, nós aqui lemos somente alguns versículos para economizar tempo, e nós sabemos que então eles foram ali, como era de costume, uma vez por ano, e após retornarem do templo de Jerusalém para suas casas, no caminho de volta, na noite, na primeira noite do primeiro dia, no caminho de volta, deram falta do menino Jesus. Maria, mãe de Jesus, José, seu padrasto, e enfim, todos que estavam ali naquela caravana. Provavelmente era uma caravana numerosa, como era de costume, eles não viajavam, normalmente, especialmente quando tinham mulheres, crianças, viajavam um grande número de pessoas, até por uma questão de segurança, para a proteção então de todos, contra ladrões, salteadores, enfim, perigos quaisquer que eles poderiam enfrentar. E ali então não acharam, procura daqui, procura dali, vamos então retornar. No dia seguinte retornaram para Jerusalém, foram procurar pelo menino. Cadê o menino Jesus? Sumiu. Vai aqui, vai ali, até que a palavra de Deus nos relata que no terceiro dia, ou seja, primeiro dia de ida, não deram falta, até que anoiteceu. Hora de dormir, cadê as crianças? Vamos colocar as crianças para dormir. Cadê o Jesus? Não estava ali. Segundo dia, caminho de volta, procura daqui, procura dali, não acharam. Terceiro dia, foram encontrar ao Senhor Jesus, o menino Jesus, no templo, e lá se depararam com essa situação que nós lemos aqui. Ele estava ali rodeado por mestres da lei, aprendendo com eles e correspondendo com eles, de acordo com as perguntas que eles lhes faziam, ele respondia acertadamente, e eles ficavam admirados da maneira como ele, pelo conhecimento que ele tinha das Escrituras, e da maneira como ele
comunicava as suas conclusões, ou seja, ele respondia de uma forma muito assertiva, muito objetiva, muito direta. Então, todos ali ficaram maravilhados com aquela capacidade que ele possuía. Olha, Jesus, ele nasceu aqui como homem, viveu e morreu como homem, como nós, como eu, como você, como todos nós, nascido de mulher, gerado no ventre de Maria. A diferença principal da pessoa de Jesus enquanto homem vivendo aqui na terra é que ele era homem perfeito, varão perfeito na expressão bíblica, porque ele não nasceu com a contaminação do pecado. Nós sempre repetimos isso para dissipar qualquer dúvida. Agora, um homem perfeito, criado à imagem e semelhança de Deus, foi dotado de poderes superiores aos nossos, porque o Adão também tinha aqueles poderes que Jesus teve. Só que Adão perdeu, depois que pecou, que ele desobedeceu, foi lá, induzido por Eva, que foi enganada por Satanás, se deixaram seduzir e comeram do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, e aí desobedeceram a Deus. O que significa pecar? Pecar significa errar o alvo. Pecar significa desobedecer a lei de Deus, porque quando nós desobedecemos qualquer mandamento da lei, nós estamos errando. Nós temos um caminho a seguir, uma maneira de viver determinada, designada, estabelecida por Deus na sua palavra, e nós temos condições de cumprir essa maneira de viver. Sim, nós temos, é lógico, com muito esforço, com muita dedicação e com a própria ação, participação de Deus conosco, o Espírito Santo conosco, nos guiando, nos instruindo, nos corrigindo, nos ensinando, nos aconselhando, nos iluminando, nos capacitando. E mesmo assim, nós ainda falharemos, nós ainda pecaremos, porque nós perdemos a perfeição. Então, a natureza foi corrompida, temos infelizmente dentro de nós essa tendência para pecar, de obedecer a Deus, fazer o que é contrário à vontade de Deus estabelecida na sua palavra. Mas com Jesus não foi assim. Mesmo ele não tendo essa tendência para desobedecer, ainda assim ele foi tentado. Você sabe disso. Quando ele iniciou o ministério dele, ali depois de ser batizado por João Batista, lá no Rio Jordão, ele foi conduzido pelo próprio Deus, pelo Espírito Santo, ao deserto, e lá ele ficou 40 dias e 40 noites sendo tentado. A palavra é clara, ele foi levado para lá para ser tentado e ser provado, e foi aprovado, glória a Deus. Então, nós temos que compreender isso. Então, ali não se trata aquele conhecimento de Jesus enquanto menino, é porque ele tinha essa condição, vamos dizer assim, diferenciada de nós, devido ao rebaixamento que houve na nossa condição de homens perfeitos por causa do pecado. Mas era um homem com a mesma natureza que nós, era uma criança naquela época, nessa situação, mas era semelhante a nós, da mesma espécie humana. E aí ele tinha um conhecimento porque ele estudava. Por quê? Porque os pais dele logicamente o ensinaram, porque para todo judeu foram dadas instruções por Deus através de Moisés. Lá em Deuteronômio, se você voltar lá em Deuteronômio e quiser conferir, lá está registrado que os pais deveriam inculcar as escrituras sagradas na mente e no coração dos seus filhos, falando delas dia e noite, continuamente, ensinando, para que mesmo quando eles fossem velhos, eles não se desviassem do caminho, desse caminho santo, do caminho da verdade, do caminho da vida. Então, todo judeu, se não todo, mas todos aqueles que eram tementes a Deus, que se dedicavam a obedecer a Deus, tinham esse costume no seio da sua própria família. Iam às sinagogas, e o Senhor Jesus
Então desde criança ele aprendeu. Então aquele conhecimento que ele tinha ali foi provado, foi atestado naquele momento, e até hoje é um costume das crianças passarem como se fosse por uma sabatina, nessa faixa de idade mesmo, a partir dos 12 anos, 12, 13, 14 anos, por aí, eles são sabatinados. Então, com Jesus aconteceu, só que espontaneamente, de uma forma espontânea, ele mesmo se interessou, e quando a mãe dele quis chamar a atenção dele, ele falou: mas você não sabia que eu devia estar na casa do meu pai? Glória a Deus. E qual que é a casa do pai? O templo, amém? Então ele estava no templo, a casa do pai. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então Jesus tinha esse conhecimento porque, conforme dissemos, ele era homem perfeito, e também porque ele estudava, se dedicava a conhecer as Escrituras Sagradas. Vamos agora ler aqui em Romanos, no capítulo 12, o verso de número 2. Romanos 12, 2 nos diz assim: portanto, caros irmãos, rogo-vos pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto lógico ou racional. E não vos amoldeis ao sistema deste mundo, mas sede transformados pela renovação das vossas mentes, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Glória a Deus. Louvai, oriclai, decante. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então nós sabemos que a vontade de Deus é assim, boa, agradável e perfeita. E se nós quisermos experimentar a vontade de Deus assim como ela é, nós precisamos de seguir essas instruções do apóstolo Paulo. Devemos renovar as nossas mentes, ser transformados pela renovação das nossas mentes. Por quê? Porque nós estamos sob a influência de um sistema mundano, e quem influencia esse sistema mundano é o próprio Satanás. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, ou seja, o mundo jaz no maligno, ou seja, está sobre a influência de Satanás. Não é que ele é dono aqui da terra, não é isso, porque a terra foi dada aos homens, os céus são os céus do Senhor, mas a terra Deus a deu aos homens, e nos deu para cuidar, para administrar, para inclusive vigiar. Amém? Então nós precisamos exercer o nosso papel, se nós quisermos ser mais abençoados e receber o cumprimento das promessas que Deus tem para nós. Precisamos viver de acordo com as Escrituras. E se eu reconheço que preciso estar em conformidade, isto é, viver de acordo com as Escrituras e estar em conformidade com elas, eu preciso conhecê-las, eu preciso conhecer as Escrituras. Sem conhecimento, o povo perece, o meu povo perece porque lhe falta conhecimento. Não é o ímpio, não é o não cristão. A palavra diz: o meu povo, ou seja, eu, você, nós podemos perecer. E o que significa perecer? Perecer significa aquilo que está destinado a desaparecer, a morrer. Misericórdia. Então, se nós não quisermos perecer, e esse perecimento ele trata tanto dos aspectos naturais aqui dessa própria terra, quanto dos espirituais, porque se nós perecermos, misericórdia, não queremos que isso aconteça, mas se alguém perecer, esse alguém vai estar morto espiritualmente. Esse perecimento, quando diz que perece, não está falando que é só no sentido material, ou seja, se não é só no sentido, em ambos os aspectos, em ambos os sentidos, tanto o material, o físico, o terreno, quanto o espiritual. E se a pessoa perece no sentido espiritual, ela enfrentará a segunda morte, a morte do espírito. Misericórdia. E se nós não queremos então enfrentar isso, passar por isso, nós temos que fazer como
o apóstolo Paulo nos ensinou, não nos amoldar ao sistema deste mundo. Ou seja, tem um sistema aí no mundo que está sendo influenciado, governado por Satanás. Como que ele influencia esse mundo? Através das pessoas, porque ele não age diretamente, ele não pode agir diretamente aqui na terra, porque a terra foi dada a nós os homens para cuidar. Então ele não pode, Deus não permite que ele haja diretamente, ele precisa de um homem ou de vários homens para influenciar. Inclusive, por isso que terá que ter a pessoa do anticristo, na forma de um homem, sendo manipulado, dirigido, completamente manipulado em todas as suas ações pelo próprio Satanás. Mas, por enquanto, ele influencia as pessoas, umas mais, outras menos. Depende do grau de envolvimento que a própria pessoa ela desenvolve com Satanás. Uma pessoa, por exemplo, que está vivendo na prática continuada do pecado, não nasceu de novo, ela recebe uma forte influência de Satanás, e o poder de Satanás, como é muito grande, ele consegue influenciar, induzir a pessoa para pecar, para fazer o que é mal diante de Deus, desobedecer a Deus, contrariar a vontade de Deus, e aí ela recebe as consequências dos seus pecados. Misericórdia. Nós, graças a Deus, já fomos libertos desse grau de poder de influência de Satanás, porque nós já recebemos um novo espírito regenerado da parte de Deus, e agora nós temos o próprio Deus ao nosso lado, o Espírito Santo, para nos fortalecer, para nos instruir, para nos iluminar, para nos dar discernimento entre o que vem de Deus e o que não vem de Deus, entre o que é certo e o que é errado aos olhos de Deus, entre o que é justo e o injusto, entre o que é puro e o que é impuro, entre o que convém e o que não convém. Então nós temos esse discernimento. Se nós quisermos obedecer a Deus e fazer o que agrada a Ele, nós temos condições. Ele próprio, o próprio Deus nos dará as condições para assim fazer. O prazer de Deus é nos ajudar a cumprir a vontade dele. Deus não é um Deus mau que colocou o homem aqui e abandonou, não, como alguns falam. Não, Deus colocou o homem aí na terra e fica de lá assistindo de braço cruzado. Não é assim. Deus não é assim. Deus participa conosco. Ele é misericordioso, Ele é bom, Ele é amoroso, e Ele Ele cuida dos seus filhos, Ele tem misericórdia até do ímpio. Glória a Deus. Então assim é que nós temos que compreender. Então, para que nós consigamos resistir às tentações, nós precisamos de um espírito forte. E para que o nosso espírito fique forte, nós temos que ter a mente transformada pela renovação com a palavra de Deus, com o conhecimento de Deus, com o conhecimento daquilo que é puro, que é santo, que é justo, que é bom, que é agradável a Deus, através da sua palavra, e pela ação do Espírito Santo em nós, nos capacitando, como nós falávamos anteriormente. Amém? Glória a Deus. E ainda temos que apresentar também o nosso corpo. Temos que cuidar do corpo, da alma e do espírito, e Deus quer cuidar dos três: do corpo, da alma e do espírito. Embora o nosso corpo seja da terra e por causa da maldição do pecado ele está sujeito a doenças, ele está sujeito a envelhecer, a enfraquecer, mas a nossa alma e o nosso espírito, eles não, eles têm que se fortalecer cada vez mais, evoluir cada vez mais, e cada vez mais nós precisamos estar mais perto de Deus. Quanto mais nós nos aproximamos de Deus, buscamos essa proximidade, essa intimidade com Deus, mais Ele também se aproxima de nós. Mais achegai-vos a Deus e Ele achegará a vós outros. Nós damos um passo na direção de Deus e Ele dá um passo em nossa direção. Ele vem ao Ele vem ao nosso encontro com toda alegria. Veja ali o que aconteceu com a parábola do filho pródigo. Quando o filho decidiu voltar para a casa do pai, ele nem decidiu propriamente porque ele reconheceu o quanto o pai era bom. Não é bem assim. Às vezes a gente
levado a pensar que foi assim, mas não foi bem assim no primeiro momento. A palavra diz que ele teve fome, que ele se lembrou que na casa do pai havia pão, que até os empregados, os servos, tinham pão para comer. Ele estava ali, perecendo, quase na iminência de perecer totalmente, de morrer de fome. Então ele falou: não, antes que eu morra de fome aqui, não tem nem comida para mim, eu vou voltar para casa do meu pai, porque comida lá tem, e eu vou clamar por misericórdia. Bom, essa não é a mensagem de hoje. Só estamos fazendo esse comentário para mostrar que, para ilustrar que quando o filho foi chegando, o pai veio de longe, viu que ao longe que ele vinha chegando e foi ao seu encontro. Achegai-vos a Deus e ele se achegará a vós. Então, essa é uma passagem que mostra claramente, com esse exemplo, o cumprimento desse versículo. Nós citamos agora. Vejamos em 1 de Pedro, no capítulo 2, vamos ler aqui dos versos 1 a 3. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, versos de 1 a 3, nos diz assim: portanto, livrando-vos de toda malignidade e de todo engano, hipocrisia, inveja e de toda espécie de maledicência, olha a língua, hein, gente? Toda espécie de maledicência, desejai o puro leite espiritual, como crianças recém-nascidas, a fim de crescerdes por intermédio desse alimento para a salvação, se é que já provastes que o Senhor é bom. Então, quem já sabe que Deus é bom, que o Senhor é bom, que Jesus é bom, não quer ficar longe de Deus. Mas a nossa carne, infelizmente, com essa tendência que ela tem para agradar a si mesma, se nós começarmos a dar valor, a dar importância, a dar crédito para as coisas do mundo, porque o mundo está contaminado, conforme nós falamos anteriormente, pela maldade, pelo próprio Satanás, nós vamos acabar nos afastando de Deus. E se nós nos afastarmos dele, nós vamos perder a iluminação que nós só recebemos quando estamos perto dele. Se você chegar perto de uma lâmpada ligada, ali em volta ali está clarinho, uma lâmpada forte, está muito claro. Mas se tiver só aquela lâmpada naquele local ali, num raio, uma distância grande, e não tiver mais iluminação nenhuma, se você se afastar daquela fonte de luz, você vai ficar no escuro, é claro, se for à noite. Você vai começar a entrar na escuridade. Comparativamente essa situação que acontece conosco. Se nós estamos próximos do Senhor Jesus, nós somos iluminados por Ele, com a sua luz, com a sua maravilhosa luz. Se dele nos afastarmos, estaremos entrando numa condição de escuridade, isto é, que vai nos levar a pecar, porque a escuridão ela se refere à falta de luz, e onde há luz, Deus está presente. Se nós estamos perto de Deus, é porque nós estamos minimamente lutando contra as tentações e vencendo a maioria delas. Agora, se nós estamos longe de Deus, aí nós já estamos sendo dominados pelos pecados. Misericórdia. E aqui, então, na palavra que lemos, olha, nós temos que nos livrar de tudo que não provém de Deus, da malignidade, que são as variadas formas de maldade, do engano, porque o Satanás usa de engano, aquilo que parece bom, aquilo que parece agradável, aquela pessoa que quer ser sua namorada, seu namorado, falando, quem sabe, de casamento, ou até se apresentando como um bom amigo, como uma boa amiga, enfim, muitas vezes é uma pessoa preparada pelo próprio diabo para te induzir a pecar, para te fazer pecar, para te fazer tropeçar, cair, e assim se afastar de Deus. Misericórdia. Hipocrisia. Nós sabemos que Jesus falava sempre que os fariseus eram hipócritas, porque eles falavam, sabiam o que tinham que fazer e faziam o contrário. Então, um exemplo de hipocrisia é inveja, nós cobiçarmos aquilo que não é nosso, que não nos pertence, que Deus não tem para nós. E toda espécie de maledicência, todo mundo sabe o que é isso.
Antes, desejai o puro leite espiritual, como crianças recém-nascidas, a fim de crescerdes. Então, a criança recém-nascida, ela precisa do leite materno. Depois, ela ainda pode precisar, se o leite da mãe não for suficiente, não durar o suficiente, ela ainda pode precisar de complemento desse leite materno ou leite de outras fontes. E depois a criancinha, ela vai crescendo, vai se desenvolvendo. Então aqui ele faz uma comparação entre o alimento natural e o alimento espiritual. Nós, quando nascemos de novo, precisamos começar aprendendo a dar os primeiros passos no sentido espiritual. Começamos a aprender a palavra de Deus, a conhecer a Deus através da sua palavra, e assim nós temos que ir conhecendo e crescendo e nos fortalecendo, porque o que alimenta o nosso espírito é a própria palavra de Deus. Veja, ali, louvado seja o nome do Senhor Jesus. O Senhor Jesus, mesmo quando foi tentado no deserto, ele falou: não, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. O próprio Senhor Jesus falou isso. Nem só de pão viverá o homem, ou seja, eu não vou viver só eu preciso do alimento natural, preciso, mas não é só disso que eu preciso. Eu não preciso só disso, eu preciso também do alimento espiritual. Nem só de pão viverá o homem, ou seja, qual que é o mais importante? Eu posso, se passar por uma condição de me faltar o alimento, como estava acontecendo com o Senhor Jesus, me passando fome devido ao jejum que ele estava fazendo de alimento, durou 40 dias, nós não sabemos ao certo quando é que foi aquela última tentação ali, que a Bíblia relata, mas provavelmente já estava próximo do fim, ou seja, caminhando para o 40º dia. Com certeza ele estava com fome. Ele falou: não, nem só de pão viverá o homem, ou seja, o mais importante é eu me alimentar de Deus e eu viver de acordo com a palavra do Pai, do meu Deus, do meu Pai. E assim é para mim e é para você, amém? E assim, o nosso espírito estando alimentados por Deus, ele se encarregará de suprir todas as nossas outras necessidades. Buscai o reino de Deus, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. E as demais coisas aqui, ali naquela passagem, está se referindo a alimento, aquilo que é essencial para nós vivermos, amém? E vamos ler agora em 1 Coríntios, no capítulo 3, vamos ler também os versos de 1 a 3. 1 Coríntios, capítulo 3, versos de 1 a 3, diz assim a palavra do nosso Deus: irmãos, não vos pude falar como a pessoas espirituais, mas como a pessoas carnais, como a crianças em Cristo. O que vos dei para beber foi leite e não alimento sólido, pois não podias recebê-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Visto que campeia entre vós todo tipo de inveja e discórdias, por acaso não estáis sendo carnais, vivendo de acordo com os padrões exclusivamente mundanos? Então a pessoa que ela vive de acordo com o padrão do mundo, ela está sendo carnal. Ela pode ir na igreja, pode vir na igreja, ela pode falar de Deus, ela pode orar, ela pode fazer tudo o que o cristão tem que fazer. Mas se ela, pelo contrário, se ela estiver vivendo de acordo com os padrões mundanos, ela está no pecado. Porque o sistema mundano, ele é regido por Satanás. E Satanás é o tentador e ele induz a pessoa a pecar. Tudo que é regido, dominado por Satanás, já está contaminado, já é impuro, já está condenado, porque tudo que é impuro é condenado por Deus. Se tem uma mistura ali de pecado, tem que ser tirado o pecado. Um pouquinho de fermento leveda toda a massa, então tem que tirar o pecado. O pecado tem que sair, senão a pessoa está sujeita a se condenar a si mesma integralmente, e se não acudir enquanto for tempo, corre o risco de perecer, de ir para o inferno, de morrer, enfrentar a segunda morte. Misericórdia. Então nós não podemos
permanecer como crianças, olha só, não vos pude falar como pessoas espirituais, mas como pessoas carnais, como crianças em Cristo. Ou seja, a criança nasce e começa a crescer, se desenvolver. Se ela não continuar desenvolvendo, crescendo até atingir a estatura da pessoa adulta, tem uma anomalia, tem um problema ali seríssimo. No nível espiritual conosco é a mesma coisa. Nós nascemos como crianças espiritualmente e temos que crescer. Não podemos permanecer agindo como se criancinhas fôssemos, no sentido espiritual. E o espiritual, ele está entrelaçado com o natural. O mundo, o reino espiritual é que nos influencia, o reino de Deus e o reino de Satanás, a todos nós, a mim, a você, a todos, indistintamente, somos influenciados. Agora, quem vai prevalecer? Qual a influência que nós queremos? Qual a influência que vai prevalecer e vai induzir o meu comportamento, que vai dar o direcionamento para o meu comportamento, que vai ser a minha base, que vai ser o meu fundamento, que vai me motivar, que vai dirigir, que vai influenciar a minha maneira de viver? Deus ou o diabo? Não podeis servir a um e a outro ao mesmo tempo. Ou você serve a um, ou você serve a outro. Ah não, eu faço isso para agradar a Deus, mas eu faço aquilo para agradar o diabo. Misericórdia. Misericórdia. Então, aí, se nós não crescermos, não buscarmos esse crescimento, permanecendo como crianças, nós vamos ser carnais, porque vai haver uma anomalia, vai haver uma situação desconforme, antinatural. O natural é a pessoa crescer e se tornar adulta, e a partir do momento que ela vai crescendo, ela tem um comportamento, precisa ter um comportamento adequado de acordo com cada fase da sua vida. Já viu essas pessoas que têm algum problema, alguma deficiência mental? A pessoa tem um corpo já de adulto, mas age como se fosse criancinha. Está certo isso? É claro que não. Então, no sentido espiritual, a mesma coisa. Agora você já é um adulto, quem sabe está caminhando aí para a terceira idade, quem sabe, e está querendo agir como criancinha. Não, é tão bonitinho eu fazer isso, fazer aquilo, é porque eu sou assim mesmo. Deus se agrada das criancinhas. Irmão, não mistura as coisas, não mistura as estações. Deus quer que nós tenhamos um coração puro, semelhante ao de uma criança no sentido da pureza, mas não o comportamento em si. Aí Paulo exorta os coríntios: olha, porque sois ainda carnais, e eu não pude dar um alimento sólido para vocês. Eu não pude dar carne, arroz, feijão, verduras, legumes, o que é necessário para a alimentação da pessoa adulta. Aí a pessoa cresce e vai continuar tomando só leitinho. Nós não somos animais que precisam de continuar bebendo leite mesmo depois de adulto. Não, nós somos humanos, seres humanos, e precisamos desses alimentos necessários para o nosso desenvolvimento, para a nossa boa saúde. E assim, da mesma forma, o cristão precisa do alimento espiritual, e cada vez mais nós precisamos de mais nutrientes espirituais para nos fortalecer. Por quê? Porque você hoje está vivendo num certo nível e você precisa enfrentar certas lutas. Amanhã você vai ser colocado num outro nível e tem outros tipos de luta que você vai enfrentar. Então você precisa estar preparado para vencer. Se você acha que é só o básico do básico é suficiente para você vencer a luta, você vai perecer, você vai perder as lutas, você não vai progredir, você não vai conquistar, e você vai ficar atrofiado. Você vai ficar atrofiado, você não vai se desenvolver. A mesma coisa, por exemplo, a pessoa que ela não faz nenhum tipo de atividade física. Veja a pessoa quando ela adoece, que ela fica acamada, ela não vai atrofiando, o próprio corpo dela não atrofia, vai perdendo massa muscular, vai secando. Misericórdia.
Então assim também espiritualmente é conosco. Por isso nós precisamos do alimento sólido que está na palavra do nosso Deus. Amém? Veja ainda Hebreus capítulo 5, vamos ler aqui dos versos 11 a 14, Hebreus 5, de 11 a 14. Quanto a isso, temos muito que ensinar, assunto difícil de explicar, especialmente porque vos tornastes indolentes para aprender, preguiçosos para aprender. Apesar de que a essa altura já devesseis ser mestres, ainda estáis precisando de que alguém vos instrua mais uma vez quanto aos princípios elementares da palavra de Deus. Você já tinha que estar ensinando para os outros, isso é nem o básico, você não sabe ainda. Tem que aprender de novo os princípios básicos, fundamentais, elementares da palavra de Deus. Voltastes a necessitar de leite espiritual, quando já devias estar recebendo alimento sólido. Ora, quem precisa alimentar-se de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Não adianta, você está com comportamento de criança, você quer falar que agora você é crente, que você sabe, que você vai se abençoar, porque Deus te ama e Deus te entende. Não, meu irmão, Deus não sai dos princípios dele, não. Não se engane, você está perdendo seu tempo, enganando a si mesmo. Ora, quem precisa alimentar-se de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. No entanto, o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante da fé, tornaram-se capazes de discernir tanto o bem quanto o mal. Vamos ler esse último versículo, Hebreus 5,14. No entanto, o alimento sólido é para os adultos, os quais, é para os adultos, os quais, pelo exercício constante da fé, é um exercício de vez em quando? Não, constante, na fé, pelo exercício constante da fé, tornaram-se capazes de discernir tanto o bem quanto o mal. Então nós só vamos nos tornar amplamente capazes de discernir o bem e o mal, porque muitas vezes, conforme nós falamos, o sistema mundano, ele quer passar o mal por bem e o bem por mal, o errado por certo e o certo por errado. Quer passar, quer se defender que a mentira é verdade e que a verdade é mentira. É assim ou não é? Cada vez mais o sistema mundano, ele está dando um sentido, uma conotação de justiça para as coisas injustas, de pureza para as coisas impuras. Não tem problema ser homossexual, não. Deus dá liberdade para você escolher qual sexo que você quer exercitar, que você quer praticar. Você nasceu homem, mas agora você tem vontade de agir como se fosse mulher? Pode, não tem problema não, Deus vai aprovar. Que isso, né? A palavra de Deus não vai contra a palavra dele, não. E isso não significa que nós estamos condenando a pessoa, porque todo pecado tem perdão mediante o arrependimento da pessoa. Se houver arrependimento, Deus tem misericórdia, e isso também é com Deus, ele perdoa, se assim ele quiser, e normalmente ele perdoa pela sua misericórdia, mas tem que haver um verdadeiro arrependimento, e a vontade, o reconhecimento do erro, e a vontade de mudar, senão Deus não intervém. Deus permite que a pessoa continue fazendo, porque ele respeita o nosso livre-arbítrio, mas a consequência virão consequências já aqui nessa vida, as maldições em vez de bênçãos, e a perdição eterna, misericórdia. Então, se nós queremos ser capazes de discernir corretamente, de acordo com Deus e com a sua palavra, tanto o bem quanto o mal, precisamos nos tornar adultos e constantes no exercício da fé.
O que significa exercício da fé? Eu viver de acordo com Deus, com a palavra de Deus. Viver por fé é viver crendo em Deus na sua palavra, de acordo com os parâmetros, de acordo com o direcionamento que Deus nos dá na sua palavra, de acordo com os princípios e valores que Deus deixou para nós na sua palavra. Não é nada diferente disso. 1 Coríntios 13, 11. Quando eu era criança, pensava como menino, sentia e falava como menino. Quando cheguei à idade adulta, deixei para trás as atitudes próprias das crianças. Olha só, você está agindo como criancinha, para com isso. Está achando que é bonito? Não é bonito nada, é muito feio. Misericórdia. Um cristão, uma pessoa que já devia ser adulta, madura espiritualmente. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Já caminhando então para o encerramento da mensagem de hoje, vamos ler aqui no Evangelho segundo João, capítulo 8, versos 31 e 32. Então disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Então nós só vamos realmente ser discípulos de Jesus se nós permanecermos na palavra dele, viver de acordo com a palavra dele. Não é nada, é impossível ser discípulo de Jesus. Ser discípulo de Jesus significa que ele é o nosso mestre, ou seja, nós aprendemos com ele. Como é que nós aprendemos com ele? Estudando a palavra, meditando na palavra, examinando as escrituras e buscando um conhecimento cada vez maior, mais profundo, mais sólido, conforme nós estávamos falando. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, se nós quisermos ficar libertos de todo engano, de todo pecado, nós precisamos conhecer e aprofundar cada vez mais no conhecimento da verdade e praticar. Isso que significa viver por fé, praticar os ensinamentos cristãos, os ensinamentos bíblicos das escrituras sagradas, viver de acordo com a vontade do Pai, viver de acordo com a vontade de Deus. João, ainda no capítulo 8, agora verso 19. Então eles perguntaram a ele: onde está o teu pai? Respondeu-lhes Jesus: vós não conheceis nem a mim, nem a meu pai. Se conhecesseis a mim, da mesma forma conheceríeis a meu pai. Lembra que nós falamos no início que Jesus estava na casa do pai? Ele respondeu para a mãe dele e para aqueles que o inquiriram que ele estava na casa do Pai. Olha aí, Jesus é a personificação de Deus o Pai. Então, da maneira que Deus quer que nós vivamos, é a maneira com a qual Jesus viveu. Queremos viver de acordo com a vontade de Deus, temos que conhecer tudo aquilo que Jesus ensinou e tudo aquilo que ele vivenciou e procurar imitar a ele, ao seu exemplo. Isso que significa ser cristão, imitar o exemplo de Cristo. João 8,34, Jesus explicou-lhes: em verdade vos asseguro, todo aquele que pratica o pecado é escravo do pecado. João 14, 6 e 7, assegurou-lhes Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não existe outro mediador, não existe outro caminho, não existe outro a não ser Jesus. Se vós de fato tivesseis me conhecido, teríeis conhecido também a meu Pai. Se tivesse de fato me conhecido, teríeis também conhecido também a meu Pai. E desde agora vós o conheceis e o vistes. Por quê? Porque os discípulos viram a ele, a Jesus. Então nós vemos a pessoa de Deus, porque Deus é Espírito, nós não podemos ver a Deus, mas nós vemos Deus através da pessoa do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, se nós queremos crescer, nos tornarmos adultos espiritualmente falando, fortes, praticantes da fé, e para aprender e praticar tudo aquilo que o Senhor requer de nós, espera de nós, e assim nós sermos mais amados por Ele e mais abençoados por Ele, nós temos que conhecer a Ele através da sua palavra. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então vamos nos dedicar sempre, cada vez mais,
a conhecer a Deus através da sua palavra, através da pessoa do Filho, e especialmente pela revelação das Escrituras Sagradas. Em nome do Senhor Jesus, Pai, nós te damos graças por esse alimento espiritual, esse alimento sólido, esse alimento forte, que está nos fortalecendo nessa noite, nesse momento, e que vai nos dar energia, força, vigor, sabedoria, entendimento, discernimento, iluminação, revelação, tudo aquilo que nós precisamos para permanecermos nesse propósito de obedecermos ao Senhor, de fazer a sua vontade, de trilharmos esse caminho santo que nos conduzirá até o céu, que nos conduzirá à vida eterna. Amém? Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Uma noite abençoada de sono, um final de semana que está se avizinhando debaixo da graça e da proteção do nosso Deus. Declaro todos libertos, curados, fortalecidos, abençoados em nome do Senhor Jesus, para a honra e glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Graças a Deus.